Oi, meu nome é José Carlos, eu tenho 21 anos, há 4 anos eu vivo com HIV, moro na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde também sou ativista, sou estudante de psicologia e membro da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV e AIDS. Falar sobre HIV hoje, sem sombra de dúvidas, é uma das coisas mais difíceis que eu me proponho a fazer, principalmente enquanto pessoa que vive com HIV. Hoje em dia, falar sobre HIV, não só hoje em dia, mas desde o início da epidemia da AIDS, falar sobre HIV, falar sobre AIDS, é muito mais falar sobre um problema do outro do que um problema da pessoa que vive propriamente com o vírus, da pessoa que vive com a AIDS. Hoje, uma das coisas que mais impede que tenhamos respostas efetivas em relação ao HIV, em relação à erradicação da AIDS, são os estigmas e preconceitos e todo o estereótipo que foi criado acerca do HIV e da AIDS, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Algumas pessoas ainda têm essa visão de que o HIV ele é específico da população LGBT, enquanto um castigo divino, e hoje a gente sabe que isso não é verdade. Qualquer pessoa com vida sexual ativa está sim vulnerável ao HIV. E aí entra outros estigmas como, por exemplo, o HIV pega durante o beijo? Não, o HIV não é transmitido através do beijo, a menos que a pessoa que vive com HIV esteja com uma carga viral alta, elevada, ou seja, possivelmente essa pessoa não deve estar em tratamento, ou se está, o tratamento não está surtindo efeito e aí precisa rever isso. Mas para que essa transmissão ocorra através do beijo, seria necessário que essas pessoas que estão ali nesse momento se beijando tivessem algum ferimento na boca, onde uma delas tenha o vírus HIV, esteja com carga viral alta, e aí esse ferimento possa vir a transmitir sim o vírus. Mas se trata, por exemplo, de uma pessoa que vive com HIV, está em tratamento e já está com carga viral suprimida, aí entra o que nós conhecemos hoje enquanto indetectável igual intransmissível. E aí existem estudos que comprovam que uma pessoa que se mantém indetectável por no mínimo 6 meses, ela não transmite o vírus. Isso é cientificamente comprovado. Muitas pessoas hoje simplesmente não sabem a diferença entre o que é HIV e o que é AIDS e acham que é tudo uma coisa só. É tanto que é muito comum ouvir o discurso de que as pessoas devem usar camisinha para não contrair a AIDS. Isso é uma prova de que nós não conhecemos o básico. A gente sabe que o que se transmite não é a AIDS. A AIDS é uma decorrência de um processo infeccioso. O que é transmitido é o vírus HIV, também conhecido como vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Se eu converso com minha família, se eu converso com meus pares sobre sexo, sobre sexualidade, e aí nós chegamos em um dado momento onde algumas dessas pessoas revela que não usa camisinha por motivo X ou motivo Y, eu tenho uma possibilidade de apresentar a essa pessoa uma bandeja de possibilidades, através da mandala de prevenção combinada, que muitas pessoas não sabem, por exemplo, que o simples fato de se testar é uma forma de se prevenir. Principalmente no caso do HIV, garantir um diagnóstico precoce é fundamental para um tratamento realmente efetivo e assertivo, e evitar aí que, o sujeito venha desenvolver um quadro de AIDS e que, na pior das hipóteses, venha a óbito. E aí testar é uma possibilidade. Falar sobre PrEP, profilaxia pré-exposição, que é o que nós conhecemos enquanto anticoncepcional do HIV. Precisamos falar sobre PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que é a pílula do dia seguinte do HIV. E nós precisamos falar sobre sexo. O sexo ele precisa deixar de ser um tabu. Enquanto saúde sexual e reprodutiva não for discutida, as pessoas continuarão mais vulneráveis. Qualquer pessoa que tem o mínimo de acesso à informação, ela consegue compreender quando lhe convém coisas básicas, como por exemplo a diferença entre HIV e AIDS, e a partir daí
novas informações vão surgindo, mas a grande questão é quando vamos falar sobre isso? Quando vamos falar sobre HIV? A gente tem a mania de só querer falar sobre HIV quando isso passa a ser uma realidade nossa ou de alguém próximo com quem tenhamos muito afeto, enfim, realmente uma relação muito próxima. Quando não, a gente não fala, ignora e finge que não existe. E aí quando eu trago esse discurso de que, enfim, a desinformação, a ausência da informação, ela causa medo, eu trago por uma experiência própria de quando eu recebi o meu diagnóstico. Que enfim, eu cheguei no laboratório com uma recepção lotada e as pessoas da recepção, as funcionárias do laboratório na época simplesmente se recusaram a entregar o meu resultado por medo de como eu iria reagir, e aí foi todo um constrangimento até que uma enfermeira ouviu o que estava acontecendo, me levou para uma sala, me falou do resultado, o que eu deveria fazer em seguida e por aí vai. E eu lembro que todo esse processo me deixou muito aflito, muito angustiado, porque eu simplesmente não sabia nada sobre HIV, eu não sabia nada sobre AIDS. Na verdade sabia, o que eu ouvi ao longo da minha vida inteira, que é aquela história de que a AIDS mata. Realmente ela mata quando a desinformação vem junto dela. E não só a desinformação, mas todo o medo, toda a angústia, todos os estigmas e preconceitos que essa desinformação traz junto com ela. Isso de fato mata e faz muitas vítimas.